tempo. minutos. Deu tempo. Andréia, você está aí? Você conseguiu, gente, Andréia Guerreira? Consegui. Tô Andréia aqui. Guerreira demais. E você está bem, Andréia? Tô sim. Tudo Você está caminhando. bem? Tô. Na medida do Tá. possível, Saúde né? também? Oi? Tá. Tá ótimo, então. Que bom. Legal. Que bom. Então, todo mundo está colocando o nome ali, né? Andréia, eu vou pedir para você, daqui a uns 20 minutos, copiar todos os nomes, tá? E mandar para mim no meu privado, no Combinado. WhatsApp, tá? Combinado. Copia os Dos que nomes no estão chat. Então, participando, tá. né? Dos que Tá, estão então, participando, né? dos que estão colocando o nome aí, completo, tá? Tá certo. Então, vamos lá. André, pode desligar o seu áudio, ou o seu Tá, microfone, desculpa. por favor. Vamos lá, Eduarda, amor. Vamos. Vocês estão me ouvindo? Estamos Eu super posso bem. apresentar a equipe. Quer que eu apresente, Eduardo? Pode ser, Ju, por favor. Então, a equipe é composta por mim, Juliana Eu Cavalcante. olhando para Eduarda, era tudo que ela falando. Eu vou desligar meu som. Tá. A equipe é composta por mim, Juliana Cavalcante, pela Maria Eduarda, pela Monalisa de Fátima, pela Estela, pela Cristiane e pela Patrícia Paula. E a gente demorou 3 minutos e 20 segundos para fazer o podcast. E a gente ficou com o tema entrevista. Eu já posso colocar, professora? Vou colocar e vocês me dizem se o som tá bom, tá certo? Pode sim. Tá, joia, tá. Mais um episódio do podcast Métodos de Pesquisa. A metodologia de pesquisa escolhida para discutirmos hoje em nosso podcast é a entrevista. A entrevista é uma técnica de obter informação usada para fazer uma pesquisa através de perguntas e respostas. Ela tem diversos objetivos, vai depender da sua área de aplicação. Toda entrevista é constituída a partir de perguntas diretas ou indiretas, estruturadas ou semi-estruturadas, abertas ou fechadas. Gente, as pesquisas que utilizam dessa técnica para obter informações, temos as pesquisas quantitativa e a pesquisa qualitativa. A pesquisa quantitativa possui uma abordagem linear, com respostas previstas, sendo estruturada com questionários fechados e tem por objetivo a quantificação. Já nas pesquisas qualitativas, ela possui uma abordagem em profundidade, podendo ter questões estruturadas ou semi-estruturadas, com entrevistas abertas ou semi-abertas. Podemos dizer que ela é uma entrevista com observação participante, que favorece a relação intersubjetiva do entrevistador com o entrevistado, pois o entrevistador deve inserir o tema da pesquisa e deixar o entrevistado livre, leve e solto para explanar as suas ideias sobre o assunto. O objetivo não é quantificar ideias, mas sim entender os diversos pontos de vista dentro do que está sendo abordado. Agora iremos abordar os níveis de estruturação da entrevista, que pode ser estruturada, semi-estruturada ou livre. A estruturada existe um roteiro com questões formalmente elaboradas, que segue uma sequência padronizada, com uma linguagem sistematizada e, de preferência, fechada, voltada para a obtenção de informação através de respostas curtas e concisas. Já a semi-estruturada tem a exigência de um roteiro de tópicos selecionados. As questões seguem uma formulação flexível, a sequência e as minúcias ficam por conta do discurso dos sujeitos e da dinâmica que acontece naturalmente. Assim, o questionamento é mais profundo e também mais subjetivo. A livre não há sequer uma lista de perguntas abertas para serem feitas a todos os entrevistados. O interlocutor ele desenvolve suas ideias quase sem interferência do entrevistador.
é uma narrativa que segue uma sequência em função do que e como o sujeito recorda os acontecimentos. Bom, é isso, gente. Obrigada por nos ouvir e até o próximo podcast Métodos de Pesquisa. Maravilha, gente. Olha aí, assim, primeira observação, né? A voz agradabilíssima de quem fez o podcast. Já Será ia que eu dizer conheço essa isso. voz, Ju? Já ia dizer, voz de Porque isso é radialista. importante. Assim, a minha voz ia ser Professora, muito chata. a Minha voz voz que sobressaiu foi a da Mona Lisa, ela que encerrou e iniciou. Achei que ela dá para ser radialista. foi, não foi você, não? Não, esse final foi a Mona Lisa. Foi- Não, tudo bem, mas assim, desde o começo. Hã? Foi a minha voz, a da Cristiane e a da Mona Lisa. Menino, vocês arrasaram, viu? Então, assim, vozes muito agradáveis, né? Uma outra coisa que eu acho que é importante ressaltar, primeiro, a capacidade de síntese de vocês sobre o conceito, vocês pegaram mesmo o que deveria ser feito, apresentaram no podcast o que é a entrevista, fizeram uma edição, para mim, irretocável, né, porque não é fácil fazer edição com música de fundo, não é? De modo agradável, apresentar uma tipologia das entrevistas, que tipos de entrevistas, né, são possíveis de serem realizadas, né, e fizeram isso de modo muito agradável, num tempo hábil, né, 3 minutos e 20, vocês deram conta, eu achei, assim, excelente, né, e também, assim, sistematizaram muito bem, viu? Para mim, vocês estão de parabéns, tá? Ok? Vocês estão me ouvindo, gente? Tá, eu que agradeço. Obrigada, Então, vamos lá. professora. Muito bem. Tá. Aí, quem é que... Agora, é o segundo grupo, é o grupo de história oral. Quem é? Andréia, dá uma olhadinha para ver quem chegou depois também, amor. Tá, eu tô botando aqui, eu tô escrevendo os nomes de todos aqui. Aí você quer ver quem chegou Obrigada. depois, Só quem foi copiar, botando no final, né? Só copiar. Tá, então vamos lá. Gente, é o grupo de história oral. Tem alguém Cadê o do grupo povo? aí? Gente, câmbio. Nós Alô? estamos só. Oi, professor. Eles estão decidindo quem é que vai Oi, falar Marco primeiro. Aurélio. Tá. Eu posso te mandar o áudio e você abrir por aí, porque eu tenho medo do meu fone estourar, porque eu tô no computador, ele tá com problema. O podcast. Eles tocam. Testa aí um pouquinho para a gente ver, só um minuto. Como é que eu André, teu coloco? microfone está aberto ainda. Como eu faço para apresentar o áudio? Você faz assim, você coloca o play, né? Coloca o o volume mais alto do seu computador e vamos ver se dá para a gente ouvir. Se não der, eu vou pedir para você colocar no WhatsApp que a Biazinha reproduz. Tá certo, então. Vai estourar. Vou dar play, tá?
dia, gente. Nós somos a equipe que ficamos de falar sobre a história oral. E eu sou Raíssa Araújo e vou falar um pouco sobre esse método de pesquisa para vocês. Antes de tudo, a gente se pergunta o que é história oral, né? Ela é simplesmente uma história que é contada. Realmente, Marco Aurélio. É história oral, Marco Aurélio. mas é um pouco mais complexo que isso. Oi. Eu acho que está realmente, como você disse, estourado. Você podia colocar no grupo para a Biazinha tentar reproduzir? Está muito alto, né? Tá. Vou botar no grupo. Desculpa. Tá. Coloca lá, que ela vai se ajeitando, e aí eu vou pedir só para vocês dizerem os nomes dos componentes, tá certo? E quantos minutos. Tá certo. Professor, uma dúvida, a nota de aula se coloca no grupo do WhatsApp também? Não, não. Só lá. Eu é que vou colocar em material didático. Tá? Lembro vocês, então, que a nossa AV3 será dia 18, dia 11, primeira parte da aula sobre grupo focal, e segundo para vocês tirarem quaisquer possíveis dúvidas, tá bom? Apresentação devia ser aí nesse Oi, sítio. Conceição, tudo bom, meu amor? Nossa apresentação devia ser aí nesse sítio. Oh, podia mesmo, seria ótimo. É mesmo. Eu cheguei aqui Professora, ontem, quantos tô alunos tão tem a feliz. turma? A turma está com 40. Não, 37. Porque nós estamos com 21. Aqui só tem nome de 21, tá? Não. Ah, tá, 21, é isso mesmo. Quem faltou, faltou. A gente vai botar falta, é isso mesmo. Tá? Tá jóia. Tranquilo. Tá É bom. só para poder, assim, a gente ter o controle, entende? É importante para a gente falar com as pessoas e tudo mais. Entendo. Juan, você coloca o seu nome Tá jóia. aqui no chat. Oi, gente, eu vou botar aqui, certo? Certo. Só um minutinho, Biazinha, só um minuto, só um minuto. Tá Eu tenho que certo. ver. Vocês Só um avisam. minuto. Tá, só um minutinho. Então, vamos lá. Pode começar, Biazinha. Agora sim, Marco Aurélio, vocês poderiam dizer quantos minutos de quais componentes? Estou escrevendo isso agora no grupo. Oi, Marco Aurélio, desculpe. Acabei de colocar no grupo o nome dos componentes e os minutos. Você pode falar, por favor? Posso. O podcast o História Oral tem 8 minutos. Um pouco mais de 8 minutos. 8? Ficou grande. As pessoas falaram. Mas a gente não tinha acertado que era no máximo 4 minutos.
Sério? Poxa. A gente poderia, assim, fazer de 6, tudo bem, né? Um pouquinho mais, mas tudo bem, ok. Tá. E quem são os componentes? Sou eu, Marco Aurélio, a Raíssa Araújo, a Miriam Tess, Maria Estela, Amanda Melo e Camila Raquel. Certo? Tá, joia, tranquilo. Tá bom. Então vamos lá. Ok. Biazinha, vai lá, amor. Oi, gente, eu vou dar play, tá? Vocês avisam se der pra escutar direitinho. Joia. Somos a equipe que ficamos de Ui, só um minuto. somos a equipe que ficamos de falar sobre a história oral. E eu sou Raíssa Araújo e vou falar um pouco sobre esse Só um minuto, gente. Eu sou Raíssa Araújo e vou falar um pouco sobre esse método de pesquisa para vocês. Antes de tudo, a gente se pergunta o que é a história oral, né? Ela é simplesmente uma história que é contada, como diz a palavra, né? História oral. Mas é um pouco mais complexo que isso. Ele é um método de pesquisa no qual se utiliza fontes orais, que é coletada por meio de entrevistas e outros procedimentos que são articulados entre si no registro da narrativa da experiência humana, sendo ela uma técnica da qual a gente produz conhecimento. Ou seja, o objetivo dela é passar conhecimento e ela é feita por meio de técnicas orais, que no caso a gente utiliza a entrevista e narrativas. Então, qual é a finalidade, né? A finalidade desse método é criar fontes históricas. E por ele ser esse método acessível, ele é uma característica importante da história oral, é sua multidisciplinaridade, que ela pode ser usada por diversas áreas, a história, a sociologia, a antropologia, a linguística, a psicologia, como a nossa, entre outros. E para essa história oral ser trabalhada e estudada, ela é coletada e produzida uma documentação que a gente trabalha para ser armazenada, conservada, e tudo isso é estruturado de acordo com o objetivo da pesquisa, né? Tanto a entrevista quanto a narrativa, até a documentação que vai ser colhida, tudo isso vai ter base de acordo com o objetivo da pesquisa. E uma característica importante dela é que ela pode ser dividida em 3 gêneros distintos: a tradição oral, a história de vida e a história temática. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma. A tradição oral se caracteriza por ser um testemunho transmitido verbalmente de uma geração para outra. Tendo em vista que a nossa sociedade é muito oral, ou seja, a fala, ela não é só um meio de comunicação, mas ela é uma forma de preservação da nossa sabedoria dos nossos ancestrais, que por meio dessa tradição oral, ela é guardada, identificada e resgatada de acordo com o passar das gerações. E ela pode se caracterizar não só pela fala, mas por meio de cantigas de rodas, brincadeiras, histórias infantis. Tudo isso é trazido de oração por oração, caracterizando a tradição oral. A história de vida, ela entende-se por ser uma história com um relato autobiográfico. Mas ela é diferente de uma biografia porque a escrita está ausente. Ela é feita pela reconstrução do passado, pode ser efetuada pelo próprio indivíduo, e é sobre ele mesmo, que ele resgata essa história em forma de relato e é conduzido para o pesquisador. E pode abranger a totalidade da existência dele, mas também pode abranger só informações necessárias para atingir aquele objetivo daquela pesquisa, o que é necessário de acordo com aquilo que você está investigando e pesquisando. Temos a história temática, que ela é caracterizada por apresentar uma temática, e é realizada por um grupo de pessoas sobre um assunto, uma temática específica, né? Ela se caracteriza por ser estruturada através de uma entrevista, né? Que se assemelha a um depoimento, mas não abrange necessariamente a totalidade da existência daquele informante. Os depoimentos podem ser mais numerosos, resultando em quantidades maiores de informação, o que permite uma comparação entre eles, apontando divergências, convergências, evidências, memória coletiva e etc., para ficar de uma forma bem rica, para se explorar o máximo possível. A gente se pergunta um pouco o contexto histórico dessa história oral, né? E apesar do termo história oral ser novo, muitos autores falam que esse é o método mais antigo quanto à própria história, né? Porque ele é considerado sendo a primeira modalidade de história,
Porque antes de qualquer escrita, existia-se já a história oral. Antes de qualquer forma de armazenamento, a história oral já existia. Então, o termo é novo, mas é um método que foi se aperfeiçoando, né? A gente utiliza agora de gravadores, essa tecnologia, mas que já era usado muito antigamente. E aí, a experiência dessa história oral como uma atividade organizada, né, mais estruturada, foi na Columbia University, em Nova York, e nos Estados Unidos ela teve um boom nos anos 60 e nos inícios dos anos 70. E aí é onde ela se consolida mais e começou a ser mais marcante, e foi se abrangendo para diversos países, como Grã-Bretanha, Itália, Alemanha, Canadá, França, entre outros. E hoje em dia ela faz parte do currículo escolar nos diferentes níveis de aprendizado e nos cursos sobre métodos e teorias que são oferecidos por diversas universidades. A história oral é um processo metodológico que procura registros através de narrativas e testemunhas sobre histórias de diversas características. Ela tem a finalidade de construir fontes e documentos. Porém, ela não é um compartilhamento de histórias vividas, né? Na verdade, elas são registros de depoimentos dessa história, que é uma produção de conhecimento histórico que envolve o entrevistador e o aparelho de gravação. Na história oral, tem-se uma relação dialogada entre o entrevistador e o entrevistado, construindo entre eles uma relação de cooperação para determinada pesquisa. A entrevista, sendo o ponto central, deve ser realizada em um ambiente favorável para que o narrador se sinta confortável. A memória é uma das fontes mais importantes para o depoimento de história oral, nas quais se fazem de grande importância para a constituição desses depoimentos. E segundo Alessandro Portelli, as fontes orais revelam as intenções dos feitos, suas crenças, mentalidades, imaginário e pensamentos referentes às experiências vividas. Ferreira, 1994, aponta. Oi, gente, desculpa. Só um minuto. As linhas de trabalho da história oral predominantes nos dias atuais. A primeira utiliza os depoimentos orais para completar possíveis lacunas da documentação escrita. Essa linha tem trabalhado com elites, com excluídos e com políticas públicas. Na segunda, o foco são as relações entre memória e história. Neste caso, as possíveis alterações da memória e a subjetividade deixam de ser um problema, pois a finalidade não é confirmar ou não os depoimentos alcançados. Destaca-se também que, para algumas finalidades de investigação, o pesquisador não deve se ater apenas aos relatos orais coletados nas entrevistas, sendo mais comum usá-los com complementação de outras fontes pesquisadas. Com isso, evita-se ficar refém da memória dos entrevistados. Thompson, 1992, discute que o lembrar é um processo ativo e recíproco, ou seja, o pesquisador deve remeter o pesquisado a eventos passados, ajudando. Para isso, o pesquisador tem que conhecer os fatos e eventos mais comumente reportados por outras fontes já existentes, a fim de que possa ajudar o entrevistado. Fica claro que isso deve ser feito com extrema habilidade, para não enviesar ou intimidar o entrevistado. Portanto, a história oral é um procedimento, um meio, um caminho para a produção do conhecimento histórico. Traz em si um duplo ensinamento sobre a época enfocada pelo depoimento, o tempo passado, e sobre a época na qual o depoimento foi produzido, o tempo presente. Trata-se, portanto, de uma produção especializada de documentos e fontes, realizada com interferência do historiador e na qual se cruzam intersubjetividades. Acabou, gente.
Gostei muito também, apesar de terem estourado em excesso. Seria possível estourar um pouco tempo, mas vocês estouraram em excesso, né, gente? Essa é uma questão. Mas, assim, eu queria aqui fazer alguns registros. Primeiro, realmente é um tema... Amanda, tá ligado teu microfone, amor. Realmente é um tema mais novo para vocês, né, do que outros procedimentos. Né? Então, acho que o grupo pegou referências importantíssimas, né? Thompson, Ferreira, isso é muito importante. Trouxe um material, a meu ver, importante para quem vai fazer o estudo da nota de aula, né? E também quem vai ouvir o podcast. Acho que houve diferenças, né, na apresentação oral do podcast. Então, assim, houve momentos que eu achei excelentes, de muita naturalidade, né, e houve momentos mais, um pouco diferentes, com menos naturalidade, mas isso é natural, né, é possível acontecer. Mas, assim, de modo geral, eu gostei muito. Outra coisa que eu destacaria neste podcast, vocês, além de apresentarem os conceitos, tipologia, foram a história, de onde é que começa isso. Aí eu queria abrir um parêntese aqui para dizer que no Brasil chega um pouco tardiamente, né, esse procedimento. Chega mais ou menos na década de 80, e aqui em Fortaleza, o primeiro curso de História Oral foi no final da década de 80. Eu lembro que eu estava no mestrado, e eu participei desse primeiro curso, né, que foi lá na Universidade Federal do Ceará. Já no mestrado, né, foi no mestrado de História, eles ofereceram no mestrado de História, eu estava fazendo mestrado em Educação, à época, e participei desse curso, que foi um curso riquíssimo, né, então, assim, me trouxe muitos elementos importantes para a pesquisa qualitativa, tá? Uma outra coisa é que, por vezes, quando se fala de história oral, em alguma medida se aproxima da história de vida, né? Tem as suas especificidades, mas se aproxima. E o grupo até comentou isso, eu coloquei aqui, eu fiquei receosa. Será que o grupo vai falar muito da história de vida, que será o próximo tema? Não, vocês falaram na medida. Né? Então, assim, eu queria parabenizar vocês. Vocês tiveram uma capacidade de sistematização, né, muito boa, né? E que, assim, ficou muito agradável também de ouvir, né? Eu queria ressaltar a naturalidade da narrativa de vocês, né? E que vocês trouxeram o que era de mais importante para o conceito, viu? Então, o grupo está de parabéns também. Viu? Obrigada. Eu sei que não é fácil. Eu imagino que vocês tiveram. Eu vejo que, pode dizer, amor. Como o tema, né, tinha mais conteúdo, talvez a dificuldade de síntese, né? Mas eu percebi que a moça que estava falando, não sei quem era ela, mas assim, do metade do vídeo, do áudio, ela ficou mais tranquila. Ela se apropriou do conteúdo, ela respirou. Eu também... Então, o conteúdo ficou mais tranquilo, assim, sonoramente ouvindo o texto, sabe? E você tem razão. Eu acho que desde o começo havia uma naturalidade. Porém, eu acho que havia também, assim, num determinado momento, uma necessidade de andar mais rápido por conta, eu acho que, da quantidade. Eu também tive essa sensação. Mas depois, né, ficou tudo tranquilo, também achei. Tem razão, André. Obrigada. Viu? Parabéns. Então, vamos lá. Galera. Alguém do grupo quer falar? Parabéns, parabéns. Alguém do grupo quer falar? Só queria agradecer pelos comentários. Todo mundo disse. E também pedir desculpa em nome do grupo todo por essa questão do tempo. Porque a gente realmente não se atentou a isso. Não, tranquilo, isso acontece. Assim, houve até outros grupos que comentaram comigo, Grace, a gente precisou usar um pouco mais. É possível? É possível. Né? E eu acho que essa temática, ela talvez tenha exigido isso mesmo de vocês. Viu? Parabéns pela capacidade de sistematização, síntese e pesquisa. A pesquisa foi muito bem feita. Viu? Valeu. E tudo foi muito bem feito. Parabéns.
Viu? Tá, então vamos lá. Agora, gente, é o grupo 3, que vai falar de história de vida, né? Bom dia, turma. Estão me ouvindo? Oi, bom dia, Laura. Estamos muito bem. Gente, a gente vai apresentar sobre história de vida e os participantes são a Bárbara Vieira, Jéssica Bastos, Lara Salles, Rodrigo Santos, Juan Sombra e eu, Laura Simões. Vou colocar aqui. Legal. Avisem-se. Ai, Laura, quanto tempo vocês 3 fizeram? minutos e 57 segundos. Eu vou colocar ótimo. Ixi, quase cravado nos... Se tiver muito alto, estourando, vocês me avisam que eu abaixo, tá? Aí a gente pede a ajuda maravilhosa da nossa Bia. Vou começar, prof. Olá! No podcast de hoje daremos continuidade às metodologias da pesquisa qualitativa. Na semana passada, falamos sobre a análise de documentos textuais. Hoje falaremos a respeito da história de vida. Não podemos continuarmos sem falar a respeito do caráter da pesquisa qualitativa de assumir diferentes significados no campo das ciências sociais. Compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo de significados. Opa, gente, foi mal, calma. Tranquilo, querida. Tranquilo. Olá! No podcast de hoje daremos continuidade às metodologias da pesquisa qualitativa. Na semana passada, falamos sobre a análise de documentos textuais. Hoje falaremos a respeito da história de vida. Não podemos continuarmos sem falar a respeito do caráter da pesquisa qualitativa de assumir diferentes significados no campo das ciências sociais. Compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo de significados. Pesquisa qualitativa tem como objetivo principal traduzir e expressar o sentido dos fenômenos sociais. Pode-se utilizar em pesquisa qualitativa a entrevista, a história oral, a história de vida, a análise de documentos textuais e a análise de documentos de imagem e de conteúdo. A história de vida, segundo Hembrook e Mason, em 1980. Calma aí, gente, que tá saindo aqui, eu não tô entendendo. Eu não tô conseguindo voltar para o momento onde parou. Acontece. Não dá para você puxar um pouquinho, não? Calma. Acho que vai dar certo agora. Pode. Olá! No podcast de hoje, diferentes técnicas interpretativas como objetivo principal traduzir e expressar o sentido dos fenômenos sociais. Pode-se utilizar em pesquisa qualitativa a entrevista, a história oral, a história de vida, a análise de documentos textuais e a análise de documentos de imagem e de conteúdo. A história de vida, segundo Hembrook e Mason, em 1984, compreende um modelo focado nas características de executivos e em como essas características influenciam nas decisões e, consequentemente, nos resultados organizacionais. Além disso, pode proporcionar ao pesquisador um resgate histórico, concentrando-se na análise de fatores subjetivos, como experiências e valores culturais do gestor para a compreensão das escolhas realizadas, servindo assim como um ponto positivo acerca do método, fazendo com que o sujeito pesquisado possa ressignificar aquilo que está sendo falado.
Além disso, consideramos nesse modelo as experiências dos executivos, seus valores e sua personalidade, e analisam a maneira como esses aspectos irão influenciar o seu campo de visão. Segundo Bose, em 1987, narrar a vida é dela se reapropriar, fazendo os caminhos percorridos, o que é mais do que revivê-los. Uma das características do método História de Vida é a preocupação com o vínculo entre pesquisador e pesquisado. Para uma boa condução do método, Silva, Espíndola e Santos recomenda o uso da entrevista. Para a efetividade do método, exige que sejam prolongadas com a realização de no mínimo 3 entrevistas por pesquisado, onde no primeiro contato a entrevista é aberta de forma livre, onde o pesquisado irá falar das suas áreas de interesse. No segundo e no terceiro momento, as entrevistas passam a ser mais focadas e direcionadas ao tema principal. No que diz respeito à metodologia utilizada para as pesquisas de história de vida, Menem, em 1990, propõe que esta seja vista a partir de uma abordagem fenomenológica da experiência de vida do sujeito, sendo assim necessário que o pesquisador compreenda as características e dificuldades de se elaborar um relato histórico sobre determinado objeto de pesquisa antes de ir a campo. Quanto à análise de dados coletados, é essencial que haja um alinhamento com a abordagem epistemológica escolhida e com as características do fenômeno estudado, variando desde a análise qualitativa de conteúdo até a análise hermenêutica dos significados por trás da fala dos sujeitos. Tendo em vista todos esses aspectos, é possível concluir que a experiência de relato de história de vida dá uma oportunidade a quem conta de reexperimentá-la, ressignificando sua vida, o que implica numa dimensão ética do estudo, trazendo assim uma contribuição vital para este processo. Deste modo, podemos apontar uma dimensão terapêutica proporcionada pela história de vida. Eu sou Juan Sombra e fico por aqui. Uau, muito bem, excelente, viu? Assim, primeiro eu tenho que registrar a capacidade de síntese de vocês, né? Porque falar de história de vida, né? Dessa metodologia em 3 minutos e 57 segundos, vocês foram muito bons. A outra coisa que eu queria dizer é que vocês conseguiram trazer aquilo que era mais importante, vocês sistematizaram muito bem, a apresentação, né, e a edição do podcast ficou muito boa, né, também com música de fundo, né, também com uma edição muito legal, e aí teve uma hora que eu disse assim, não, agora dá vontade de dizer assim, para tudo, porque ainda trouxeram a referência da Ecleia Bose. Não, aí desse jeito, gente, é jogo baixo, entende? Porque, assim, eu sou fã incondicional da Ecleia Bose. Sugiro a todos vocês que leiam, não é, qualquer texto da Ecleia Bose, né? E realmente ela faz uma reflexão muito importante sobre a história de vida, e para a psicologia também. Então, assim, o que eu tenho ouvido até o momento dos podcasts de vocês, tenho ficado muito impressionada positivamente, porque vocês estão aí com material, né, muito bem elaborado, para qualquer pessoa, não é, ouvir e entender do que se trata. Né? Então, assim, eu gostei muito, coloquei isso, sistematização muito bem feita, grandes referências, né? E aí, com a Ecleia Bose, pronto, eu disse, não, agora para tudo. A equipe está de parabéns, eu também acho, viu? Muito bom, legal. E Laurinha, cadê você? Oi, Laura, fala. Não fala no chat, Laura, fala alguma coisa. Oi, tá. Laura, câmbio, você está longe do... Laura, essa tua foto tá linda demais, Laura. A gente está precisando, nesse período de quarentena, olhar fotos assim, né, de tanta leveza, tanta beleza, né, com esse céu. Ah, esse
momento muito especial, demais. viu? Demais, viu? Obrigada. Pois é, imagina. Fiquei foi emocionada de ver tua foto. Tá bom, então vamos lá. Viu? Obrigada. Tá. Obrigada. Parabéns, gente, então, ficou muito bom. Ficou. Agora, gente, também eu tenho que agradecer a Biazinhas, né, a todas as contribuições. Essa não precisou, né, Bia? Mas quase precisou, né? Então, assim, eu tenho que destacar isso aqui também. Tá? Então, vamos lá. Grupo 4. Oi, tá ouvindo? Alô? Oi, tô, claro. Tá ouvindo? É porque internet, né? Tô. Então, vamos lá. O nosso grupo, né, foi a análise de documentos de texto. Análise de documentos de texto. Formado por mim, a Adrielen e a Marcela. A gente também extrapolou, mas foi 5 minutos e 14, mas só que dando um review, né, do que é um tema bem denso, mas a gente tentou ao máximo deixar mais objetivo possível. Aí a gente mandou no grupo, né, para não dar esse problema também, né, se puder exibir o áudio, né, pela caixa de som. Porque eu mandei no grupo. Pedi para a Biazinha, né? Certo, eu vou colocar. Tá, você mandou agora? Tá, obrigada, Bia. Aí vou te dizer, viu, um auxílio luxuoso da Bia. Só um minuto. Tá, obrigado. Este é o Policast. Podcast que esclarece suas dúvidas a respeito da pesquisa científica qualitativa. E no programa de hoje falaremos a respeito da análise de documentos de texto. Temos presença de Adriele e Marcela, duas alunas do curso de psicologia que vão dar maiores explicações acerca do tema. Mas o que é uma análise de documentos de textos? Em uma pesquisa científica de cunho qualitativo, de acordo com o Dr. Fábio Apolinário, por não buscar uma generalização, esta modalidade, ao contrário da abordagem quantitativa, oferece análise de dados como compreensão de um fenômeno em seu sentido mais intenso, sem ter que produzir significados gerais que sirvam a previsões futuras. Dentro do processo de coleta de dados, tem-se a observação, as entrevistas, a análise fílmica ou fotográfica, assim como os documentos de texto em si. Segundo Apolinário, de uma forma geral, a análise desses documentos é organizada pelo pesquisador com o intuito em identificar categorias, padrões e relações. Ou seja, busca-se, a partir da análise do conteúdo do documento, interpretá-los em um primeiro momento e comparar os resultados com outras pesquisas e referenciais teóricos. A análise do conteúdo de documentos de texto tem como objetivo básico encontrar significado de materiais textuais, sejam eles artigos de revista, prontuários de pacientes de um hospital, ou mesmo a transcrição de entrevistas realizadas com sujeitos, sejam individuais ou coletivas. Seu produto consiste na interpretação das categorias do material analisado. Porém, essas categorias já são previamente definidas de acordo com a inclinação do pesquisador. A pesquisa documental, por sua vez, será melhor explicada pela aluna Marcela. Para que seja realizada uma pesquisa documental, algumas etapas precisam ser seguidas. A primeira delas envolve, principalmente, a análise do contexto histórico e social no qual o documento em questão foi produzido. Nesse sentido, é importante lembrar que documentos, sejam eles artigos, filmes, textos, fotografias ou qualquer outro tipo de mídia, são produzidos dentro de um determinado período e refletem em muitos aspectos a época em que foram criados e o ponto de vista do seu autor. Também é importante entender o propósito original do documento em análise, a quem ele foi destinado e por que ele foi criado. Isso é útil principalmente para entender as intenções do autor, os possíveis significados ocultos da obra e até mesmo o tipo de linguagem utilizada, como no caso de documentos com vocabulário profissional específico, por exemplo.
Além disso, é imprescindível verificar a procedência do documento. É apenas depois de passar por todos esses passos que se pode começar a análise documental propriamente dita, por meio da interpretação dos documentos escolhidos e da sintetização das informações obtidas. Para que a interpretação do conteúdo seja feita, é necessário a redução do material para análise. Esta que necessita, então, seguir os seguintes passos que serão melhor evidenciados pela aluna Adrielen. Ao conhecer, caracterizar, analisar e elaborar síntese sobre um objeto de pesquisa, o investigador dispõe atualmente de diversos instrumentos metodológicos. Sendo assim, o direcionamento do tipo de pesquisa que será empreendido dependerá de fatores como a natureza do objeto, o problema de pesquisa e a corrente de pensamento que guia o pesquisador. Assim, Goldenberg fala: o que determina como trabalhar é o problema que se quer trabalhar. Só se escolhe o caminho quando se sabe onde quer chegar. Dessa forma, a pesquisa documental, que é uma metodologia que é pouco utilizada, traz uma riqueza de informações sendo utilizada em várias áreas das ciências humanas e sociais, já que possibilita ampliar o entendimento de objetos cuja compreensão necessita de contextualização histórica e sociocultural. Outra justificativa para o uso dessa pesquisa é que ela permite acrescentar a dimensão do tempo. Dessa forma, favorecendo a observação do processo de crescimento e evolução dos indivíduos, de grupos, conceitos, conhecimentos, etc. Alguns autores divulgam que a pesquisa documental e pesquisa bibliográfica são sinônimos. Dessa maneira, tanto a pesquisa documental, assim como a pesquisa bibliográfica, tem o documento como objeto de investigação. Entretanto, o conceito de documento vai além da ideia de textos escritos e impressos. Como fonte de pesquisa, o documento pode ser escrito e não escrito. Exemplos são filmes, vídeos, slides, fotografias, etc. Tais documentos são utilizados como fonte de informações, indicações e esclarecimentos que trazem seu conteúdo para esclarecer determinadas questões e servir de provas para outras, dependendo de qual o interesse do pesquisador. Este foi o Policast, o podcast que esclarece as dúvidas a respeito da pesquisa científica qualitativa. Muito bem, olha aí, Israel, massa, né? Então, assim, foi um grupo pequeno, né? Mas, assim, deu conta demais da análise de documento, de texto, né? Eu também fiquei da mesma forma, né? Um pouco receosa. Será que eles vão entrar muito na análise de conteúdo, que é o último tema aqui da gente? Não, vocês falaram na medida da análise de conteúdo, porque não dá para falar da análise de documento de texto sem se remeter à análise de conteúdo. Uma outra coisa que eu queria destacar aqui foi a forma que vocês encontraram do podcast. Ficou muito agradável, né? Porque vocês fizeram em forma de entrevista, né? O Israel mediando, as meninas também falando sobre as referências, né? Citaram a Miriam Goldenberg, muito bom também, né? Eu gostei também de que vocês falaram do processo, foi muito legal isso. Vocês falaram não só do conceito, mas do processo, né? Como é que, em geral, se faz análise de documento de texto. E aí, é importante a gente reter aqui que tanto a análise de documento de texto, quanto a análise de documento de imagem, e vinculado tudo a isso, ao último tema, que é a análise de conteúdo, né? Tem sido hoje, na pesquisa qualitativa, no âmbito da psicologia, muito utilizado. Então, assim, eu, por exemplo, nos últimos 3 anos, tenho orientado muitos TCCs, né, com análise de documento de texto, tanto texto escrito, quanto imagem, né? E esses trabalhos têm sido, assim, primorosos, tá? E tudo isso mediado por uma coisa que vocês vão entender aqui hoje também, que é a análise de conteúdo, tá? Então, são procedimentos atualíssimos, muito utilizados, tá certo? Eu também achei que ficou ótimo, né? Trouxeram
a conceituação e o processo, né, e apresentaram aquilo que era mais importante sobre o tema. Muito bem, gostei demais, viu? Parabéns, legal. Professor, o que mais está me impressionando com a turma... Oi, posso falar? O que mais tem me impressionado com a turma é a capacidade de síntese, né? Porque, assim, é muito difícil, como é que a gente fala de abordagens tão complexas em 3 minutos, né? E eles colocaram isso, né? Os pontos relevantes das abordagens, eles conseguiram concatenar e colocar dentro do conteúdo em 3 minutos, né? Que é assim, eu acho o máximo. Eu também, Andréia, porque eu digo assim, eu fico solicitando esse trabalho, mas eu tenho uma maior dificuldade de capacidade de síntese, né? Eu sou muito prolixa em texto, em fala, vocês já devem ter percebido isso, né? Então, assim, vocês estão sendo, né? Porque ainda faltam 2 grupos, tá? Muito bons nisso também. Legal, Andréia. Então, vamos lá. Agora é o grupo que vai falar da análise de documentos de imagem, viu? Oi, gente. Primeiro eu queria dizer que só a Grace mesmo para fazer esse trabalho, viu? Porque eu tô morrendo de vergonha, mas enfim. O nosso tema é análise de documentos de imagem. O grupo são 3 pessoas, eu, Beatriz Rios, né, meu nome, a Larissa Monte e o Vitor dos Santos. Eu vou dar play agora. Bom dia, universitário! Estamos todos quarentenados, não é mesmo? Eu sei que é um momento de crise para todos nós, mas o estudo não pode parar, não é mesmo? Temos sempre que nos atualizar sobre os principais temas acadêmicos. Com base nisso, o nosso tema do dia é: que método é esse? Análise documental de imagens. Bom, gente, antes da gente começar o nosso podcast, eu gostaria de fazer uma pequena citação do artigo Imagens, Documentos de Visões de Mundo, da autora Vivian Bella. A autora diz: vivemos em um mundo hipervisual, onde a imagem exerce um papel fundamental de identificação, divulgação ideológica e socialização de significados. Por muito tempo, a imagem foi negligenciada no contexto dos métodos de pesquisa qualitativa. Nesse sentido, é fundamental que as ciências humanas e sociais reconheçam o potencial das imagens com fins de investigação social. Bom, a gente decidiu reunir aqui perguntas de ouvintes como vocês sobre as dúvidas desse método. Vamos lá? Bom, a Juliana de Salvador, Bahia, mandou a seguinte pergunta pelo nosso Twitter: qual o objetivo do método documentário? Segundo os nossos especialistas, o principal objetivo, gente, é a análise de visões de mundo. Ora, a fotografia ou o vídeo representa uma série de vivências, de experiências ligadas ou mesmo de uma mesma estrutura, né? Ela representa como base as experiências das pessoas. Então, ela retrata a análise de fenômenos culturais, objetos culturais que vão o quê? Representar, estar ali, e são objetos de estudo, sim. Bom, continuando aqui o link da pergunta da Juliana, o Guilherme de Natal, do Rio Grande do Norte, mandou a pergunta: por que a fotografia e vídeo pode ser utilizada para análise de informações? Bom, gente, os especialistas dizem que a fotografia ou o vídeo pode ser objeto de estudo porque registra uma ação, um período do passado, do presente, ressalta a cultura, educação e sociedade da época analisada. Bom, é de suma importância que o pesquisador assuma um papel objetivo. É necessário muita objetividade na interpretação das imagens. É um meio de comunicação. A imagem ou o vídeo é um meio de comunicação. Por quê? Porque tem um emissor, ou seja, representa uma imagem fixa, e tem um receptor,
e um mediador, que é o que traduz a fotografia, né? O João de Paulo mandou, aqui do interior do Ceará, né? Ele mandou a pergunta: qual o papel do investigador social que utiliza a imagem como documento? Gente, o papel do investigador é simplesmente, não é o de tratar as questões estéticas, tá? Não é, nem de significados imediatamente aprendidos pelo olhar. Mas o seu interesse tem que ser da informação social que está presente nas imagens. Ou seja, a característica da posição social do artista em sua época, momento histórico e social que a imagem foi tirada. Bom, gente, agora a gente vai dar alguns exemplos de pesquisas com análise documental de imagem, certo? No artigo Imagem, Documentos de Visões de Mundo, é feita a análise de 2 fotos, certo? De diferentes famílias do interior do Ceará. O que é muito interessante, porque a autora, ela demonstra 2 fotografias de famílias do interior do Ceará, e numa fotografia a gente pode ver que tem vários números de filhos, a família tem vários números de filhos, e na outra também, mas os ambientes são muito diferentes. Uma família tem um poder aquisitivo muito maior, e a gente pode ver isso, a autora diz, pelas vestimentas, pelo cenário, que é em frente a uma casa grande, tem cachorro, e a outra família não tem um poder aquisitivo muito grande, né? Você dá para ver que o cenário é bem menos rico de detalhes do que o da outra fotografia. Então, é trabalho do pesquisador apreender esses aspectos culturais e sociais e analisar, né? Analisar e comparar realmente o período cultural e tudo que vem com essa fotografia, né? Então, gente, hoje a gente finaliza aqui o nosso podcast. Muito obrigada. Mandem sugestões de temas, enfim, gente, a gente não faz esse podcast sozinho, a gente precisa de vocês também, né, universidades? Galera, saúde mental em primeiro lugar. Até a próxima. É isso, gente. Uhul! Gente, o que é isso? Ficou perfeito! Eu vou colocar, porque, olha, umas alunas minhas de prática de pesquisa, né, fizeram um stick do fechou e bombou. Eu vou mandar para vocês, gente, porque foi demais, né? Eu adorei. Primeiro, o formato do podcast, né? Segundo, o formato do podcast ficou muito bom, com música, com participação, a Bia super leve. Eu tenho certeza que vocês, porque esse grupo, né, todos nós conhecemos esse grupo, é muito comprometido, então foi, voltou, e fez isso, deu esse presente para todos nós, né? Eu também achei maravilhoso, Joyce, também achei muito massa mesmo, né? Uma irreverência sensacional. Foi irreverente ao mesmo tempo. Inovador, né? foi. Inovador. Criativo, inovador. Trouxeram o que era mais importante, trouxeram as principais características. Criativo. E ainda mais, né? Além dessa coisa da pergunta, das dúvidas, achei essa ideia genial também, e ainda trouxeram um exemplo de uma pesquisa que eu não conheço esta pesquisa, mas fiquei super interessada, acho que é uma pesquisa que pode inspirar muitos de nós a realizar um estudo dessa natureza, um estudo comparativo, a partir de imagens, né? Então, entre outros estudos, mas esse em especial que vocês trouxeram, eu achei excelente. Né? Assim, o que mais eu coloquei aqui? Eu coloquei só assim, excelente, né? Maravilhoso, né? Não tem mais nem o que dizer, né? E vocês conseguiram trazer, né, o que é mais importante sobre análise de documentos de imagem, né? Então, eu fiquei muito impressionada com a criatividade, inovação, como disse a Andréia, de vocês.
viu? Também é outro podcast que a gente pode ouvir, reouvir várias vezes e aprende, né? Sem sentir. Muito bom. Eu não perguntei o tempo que vocês conseguiram fazer essa maravilha. Professora, foi em 5 minutos e 40 segundos. Nem deu para sentir. O exemplo da pesquisa eu mandei no grupo. O exemplo que a gente fala no podcast. Legal, ai que bom. O artigo. Foi falso, né, amor? O artigo, isso. Não tem compra não. Você nem ama o Magazine Luiza. Andréia, amor, Andréia, tá ligado teu áudio. Meu nome viria nos meus pedidos. Andréia, tá ligado teu áudio, Andréia. Foi o Kindle. Andréia, meu Deus. teu áudio tá ligado. Tá tranquilo. Coisas de... É isso mesmo, né? Quando a gente está online, acontece isso. Tranquilo, vamos lá. Bom, professora, então... eu acho que nesses Oi, casos, Larissa! Eu adoro ouvir você também. Diga lá. Oi, professora. Não, só para dar a dica que quando tiver um áudio ligado assim, e a pessoa não estiver ouvindo, ou não souber que está ligado, dá para a senhora que abriu a chamada mutar a pessoa. Eu não sabia. Eu faço... Como é que eu faço? Andréia, tranquilo, como é que eu faço? Como é que eu faço, Larissa? Tu clica onde está aparecendo a pessoa, né? Seja a foto, ou seja a imagem gravada, e vai ter a opção de mutar a pessoa, entendeu? Peraí, deixa eu ver, deixa eu tentar contigo, peraí. Você está falando, né? Ai, meu Isso, Deus. aí eu vou para lá e não consigo. Se tu for... Eu cliquei em você. Pronto, aí não apareceu... Aí quando eu vou lá para baixo, aparece detalhes da reunião. Não, assim, na lista de pessoas, aí tu pode... tem uma setinha. Peraí. Isso. Tem. Tá, então deixa eu ver, você está falando só um minutinho. Pronto. Tá, Larissa, aí eu vou na setinha e eu muto você, né? Isso. Dá tchau. Ai, que maravilha! Vivendo e aprendendo, massa. Joia. Tá ótimo. Obrigada. Entendeu? Agora diz aí sobre esse podcast que vocês elaboraram. Obrigada. Professora, vamos, eu só queria fazer uma provocaçãozinha que, assim, só jogar e sair correndo, que a gente está pensando num projeto aí de continuação desse podcast. Quem sabe, né, Bia? Que maravilha! Maravilha! Eu acho que, olha, vocês devem continuar. Eu achei genial, viu? Aliás, eu deveria ter sugerido essa ideia, né? Para vocês continuarem com isso, abrirem espaço para as pessoas, falarem de temas da psicologia, de pesquisa, não só as perguntas dos ouvintes do podcast, eu acho que devem continuar mesmo, como também convidar especialistas, né? Então, convida algum professor comportamental, algum professor da cognitivo comportamental, hospitalar, psicanálise, organizacional, né? E colegas também, por exemplo, a Andréia tem uma experiência maravilhosa, por exemplo, agora, nesse contexto, que ela já tinha essa experiência de atendimento online, né? Então, assim, são muitos temas interessantes. Muito e vocês demonstraram muita habilidade e competência para isso. Amei essa ideia. Né? Você ouve do podcast de vocês. Aí. Ai, fico feliz. Muito bom. Legal, muito bom. Viu? Beijo. Agora, gente, o último grupo da nossa manhã, né? Que é o grupo que vai falar sobre análise de conteúdo. Né? Isso. Então, boa tarde a todos. O nosso tema foi análise de conteúdo. E a nossa equipe foi formada por Érica Souza, Kátia Veras, Maria da Conceição, Joyce França, Lia Matos, Letícia Celestino e eu, Anca Jaca. Aí a gente tentou apresentar tanto a teoria
e conseguimos elucidar com o exemplo de um artigo que, infelizmente, tem muito a ver com essa nossa época tenebrosa que estamos passando, né? Então, a gente não esticou muito, não, só um minutinho a mais, o total é de 5 minutos, e esperamos que gostem. Vou já colocar aqui, aí vocês me avisam caso o som é alto demais ou tal, tá bom? Eu sou Conceição e esse é o Pode Questionar. Hoje nós vamos falar. Oi. Anca, sim, eu acho que está um pouco estourado. Eu acho. Vamos fazer, o que o do Marco Aurélio também estava. Você poderia, né, colocar lá no WhatsApp e aí a Biazinha reproduzir, porque a gente não pode deixar de ouvir essa maravilha que vocês fizeram. Valeu. Pois então, já encaminhei lá no grupo. Aí, se Bia fizer o favor para a gente de colocar. Oi, eu não estou ouvindo. Vou colocar. Recebi aqui, vou colocar, gente. Muito obrigada. Obrigada. Então, vamos... Tá, valeu. Obrigada. Vamos desligar o nosso microfone, né? Olá, eu sou Conceição e esse é o Pode Questionar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, a análise de conteúdo. A análise de conteúdo é uma técnica metodológica que se pode aplicar a todas as formas de comunicação. E o que isso quer dizer? Sabe aquele momento da pesquisa em que você já tem todo o conteúdo coletado? Sabe aquela angústia que dá e você para e pensa, e agora? O que eu faço com todo esse conteúdo? Como eu vou transformá-lo em apenas algumas páginas da minha pesquisa? É aí que Laurence Bardin chega para nos ajudar. Bardin traz para você, pesquisador, o chamado caminho das pedras, para que possas realizar uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo extraído das comunicações e sua respectiva interpretação. Oi, como assim quantitativa? É isso mesmo. Bardin propõe a codificação e a categorização como etapas para chegarmos ao suprassumo de todo o seu corpus da pesquisa. Assim, a sua análise de conteúdo não deixa de ser uma análise de significados e vai além disso. Pois após sistematizar o conteúdo retirado do corpus da pesquisa, é preciso analisar, ou seja, cruzar o material coletado e sua respectiva interpretação. Isso acontece na última etapa do processo que Bardin chama de inferência. Dentre as etapas, temos a primeira chamada de pré-análise. Aqui você irá reunir e fazer aquela velha e boa leitura dinâmica de todo o corpus da pesquisa. É o contato inicial em que você precisa organizar o material e elaborar suas hipóteses e objetivos. Depois disso, você iniciará a exploração desse material a partir de técnicas como a codificação e a categorização. Para explicar melhor o que são essas técnicas, temos aqui o exemplo da pesquisa do Ramos e Cirino, Concepções sobre a Morte e o Morrer, entre estudantes de psicologia. Nessa pesquisa, eles escolheram a morte e o morrer enquanto unidades de registro. Assim, no momento de codificar, eles destacaram todas as vezes que essas duas palavras apareceram nas entrevistas realizadas, atentando sempre
para o contexto em que morte e morrer estão presentes na frase ou no parágrafo. Após essa codificação dos dados, é preciso categorizar. Imagine que o pesquisador irá pegar todos os recortes em que aparecerem as suas unidades de registros e separar em gavetas, a partir de temas que cercaram as palavras morte e morrer. Nesse nosso exemplo, os pesquisadores escolheram 5 categorias. Dentre elas, a morte de si mesmo, morte do outro, risco e preservação da vida, entre outras. O próximo passo é o tratamento dos resultados, isto é, interpretar e inferir sobre as categorias escolhidas. Este é o momento em que o pesquisador retorna ao seu referencial teórico, procurando embasar as análises, dando assim sentido à interpretação. É isso mesmo. Aproveita, pesquisador. Chegou o seu momento. É hora de cruzar o que você encontrou na sua pesquisa bibliográfica com o conteúdo encontrado no campo. Esta é a hora do pesquisador, muito bem embasado, inferir o que decorreu de sua pesquisa. Imagino que vocês devem estar se perguntando, tá, mas me diz aí, não vai ter nenhum spoiler do resultado dessa pesquisa sobre a morte ou morrer com estudante de psicologia? O que eu posso dizer para deixá-los com gostinho de quero mais sobre essa pesquisa de Ramos e Selim é que na categoria sobre morte de si mesmo, a pesquisa mostra que, mesmo considerando a morte como inevitável, os estudantes reagem a esse tema, acionando mecanismos protetores como a esquiva, a negação e a racionalização. Por hoje é só. Vou deixar o link da pesquisa citado nas descrições e até o próximo. Pode questionar? Amei. Uhul! Meninas, vocês arrasaram, arrasaram. Olha, Conceição, era só aqui comentários, né, dos nossos ouvintes, do Pode Questionar, né, só assim, arrasando, ótimo. Conceição, que voz, Kátia, meninas, Joyce, tudo do grupo, vocês arrasaram. O nome desse podcast, Pode Questionar. E o jingle foi feito pela minha filha, viu? Ela que fez, ela que cantou. Mentira, a primeira coisa que eu anotei aqui, que música linda! Gente, ela fez esse jingle. Ela está aqui comigo ouvindo. Oi. Ah, é? Como é o nome dela, Conceição? Como, professora? Como é o nome dela? Camila. Como é o nome da sua menina? Camila. Camila, olha, a primeira coisa que eu anotei aqui, que música maravilhosa, não é? Então, assim, parabéns, ficou muito bom, né? Eu adorei, né? Vocês, primeiro, fizeram um formato muito legal também foram muito criativas, né? Porque vocês trouxeram o nome de Pode Questionar, esse nome é muito bom para podcast. Não é não, Larissa e Bia, vocês que vão fazer programas, né, de podcast, né, muito legal. Trouxeram o conceito de modo muito bem organizado, as principais referências, e aí eu queria só ressaltar, que elas ressaltaram muito bem, né? Qual é a principal referência de análise de conteúdo? Laurence Bardin. Né? É uma pesquisadora que é referência. Não tem ninguém que faça análise de conteúdo que não utilize Laurence Bardin, tá? Vocês, além de apresentarem também, né, de modo sistemático, sintético, muito bem organizado, apresentar uma revisão muito boa da literatura, assim, a participação da voz da Conceição, muito bom ouvir, né, para além de toda, como é que eu diria, a edição muito apurada, né, aquela história da brincadeira ao final, vou dar spoiler, não vou, eu fiquei louca para ler, né, o artigo também, né? Então, vai estar aí o link, né, para todo mundo. Muito atual, né, a temática. Uma outra coisa também importante, né, vocês falaram do processo de análise de dados na análise de conteúdo.
né? E isso é muito bom. Eu fiquei até com vontade de pegar, né, e já guardar esse material de vocês para já, quando eu estiver trabalhando a metodologia dos meus alunos de prática de pesquisa, já apresentar esse podcast de vocês, porque aí eu já utilizo, né, nas minhas aulas lá de prática de pesquisa, né, esse conjunto de podcasts, né? Então, assim, fechamos muito bem, né, com muita competência o nosso encontro. Olha, já são 1h07, eu ficaria aqui com vocês, né, até não sei que horas, né, estou, assim, muito à vontade. O meu marido passou por aqui, né, e ele também é professor, e aí ele disse assim, é prova? Que interessante, né, é avaliação? Que interessante. Aí tu pode então, dizer, assim, Grace, sim, fui eu que pensei. Professora. Não, é sim, meus alunos são assim. Professora. Você que é maravilhosa. Que é isso? Oi, Ju. Não, é porque eu estava lendo Ju. sobre metodologias ativas, né? E é isso, né? Você está fazendo metodologia ativa, algo que está vindo muito agora nas salas de aulas, né? Toda atual. Com certeza. Ju, acho que é isso mesmo. Essa é uma metodologia ativa, mas, assim, não tem metodologia ativa que o professor pense se o grupo, não dá esse feedback, né? Então, assim, o encontro de hoje foi um encontro que vocês trouxeram, né? Vocês trouxeram muito bem, né? Muito complicado você ficar numa aula, né? Nós já estamos aqui há mais de nem sei quantos minutos, né? Porque a gente começou 11h30, já são 1h10, e achando muito bom, né? Eu, pelo menos, estou adorando. Né? Então, assim, eu queria dar os parabéns para vocês, né? Do último grupo e de todos os grupos, né? E dizer que estou muito satisfeita, não é? Com o resultado, com a produção de vocês. Então, foi, assim, uma avaliação que, para mim, foi excelente, né? E gostei muito das escolhas também. De fazer, viu? Conceição, parabéns. Você tem uma suavidade, a forma que você passou o conteúdo foi muito bacana. E interessante, né? Porque é uma coisa tão moderna, né? A Conceição já é uma pessoa mais madura, assim como nós, né, Grace? E ela incorporou a ideia, ela agarrou na ideia. E bacana mesmo você ter se colocado para falar, né? Obrigada. Achei muito interessante. Eu achei um trabalho muito bom de fazer, viu, Grace? Muito leve, muito gostoso de fazer esse seu trabalho, foi maravilhoso. Que bom, que bom. Eu agradeço, viu? Agradeço o feedback de vocês também. Meus amores, então acho que é isso, né? Muita saúde para todos vocês, né? Boa recuperação para quem está um pouco adoentado, né? Assim, eu sempre gosto de lembrar que vai passar, né? Acho que a gente tem que lembrar disso, né? E a gente vai seguindo, tá? Então, no próximo encontro, viu? Não, primeira coisa, também quero lembrar, ouçam os podcasts dos colegas que estão aí no nosso grupo, tá? Todos. Reescutem, né? Salvem para vocês estudarem. As notas de aula eu vou colocar, talvez, daqui para segunda-feira. Elas já estejam lá. E aí, quinta-feira, nós estaremos no nosso encontro, para eu falar no primeiro momento de grupo focal, que é uma área, né, que eu comentei com vocês, desculpem, área não, que é uma metodologia hoje muito utilizada, não só na pesquisa, mas também na atuação de psicólogos no contexto de pesquisa, eu vou comentar sobre isso, e falar desse protocolo do grupo focal, tá bom? E aí, ai, Gabriel, você não está no grupo ainda? Gente, alguém poderia colocar aqui no chat agora o nosso link para o Gabriel entrar no grupo de WhatsApp? Tá?
Bom, e aí, gente, então, sim, então o grupo focal e também tirar algumas dúvidas de vocês para a nossa AV3, que será no dia 18. Tá bom? Tudo tranquilo? Deu certo, Gabriel? Deixa eu ver, deixa eu pegar aqui talvez o link, só um minutinho, gente. Deixa eu pegar o link aqui do nosso grupo. Só um minuto. Vou colocar aqui no chat, tá? Gabriel, o link do nosso grupo é este que eu coloquei aqui, viu? E aí, você já pega logo, porque assim que acabar o nosso encontro, o link sai. Tá joia? Tudo bem? E também, né, gente, eu teria aqui que ressaltar mais uma vez, né, essa ajuda, essa parceria da Biazinha aqui no nosso encontro de hoje, né? Então, assim, muito obrigada, viu? Fiquem bem, né? Muita saúde para todos vocês, para a família, né? E a gente vai conseguir superar isso, viu? Tá bom. Tchau, gente. Beijo, Obrigada. já tô com saudade. Beijo. Gente, eu não sei porque toda vida eu termino essa aula com saudade de vocês já. Mas é isso, viu? Então tá, obrigada. Larissa também, muito obrigada pela dica da história do microfone, né? Kátia, meu amor, melhoras para você, para seu bebê, viu? Então tá. Beijo, Vitor, melhoras também. Beijo para todos vocês, viu? Beijão, professora. Cheiro. Beijão, turma. Vocês arrasaram. Beijo. Arrasaram todos. Beijão, tchau.